Se tem uma coisa que todo brasileiro adora, é achar um produto barato que faz milagre. E quando a gente fala de milagre, é impossível não lembrar dos famosos íons chineses. Afinal, até nos dias atuais, com menos de R$20 você compra um processador que vai te permitir montar um PC gamer capaz de rodar todos os jogos atuais. Mas afinal, como um processador que já custou milhares de dólares é aclamado como o maior custo-benefício da história? Hoje eu vou revelar o segredo do sucesso do Xeon chinês e no fim você vai entender porque ele conquistou tantos brasileiros. Aqui nós temos um kit Xeon montado com processador, placa-mãe. Para esse kit se tornar popular, houve uma sequência de eventos absurdos e há uma série de segredos escondidos nessa tecnologia que nós vamos desvendar agora. Os íons não foram criados para gamers, eles nasceram para data centers de empresas gigantes. Custavam uma fortuna e eram projetados para rodar durante 24 horas por dia sem falhar. Eram praticamente tanques de guerra do mundo dos processadores. Diversas empresas investiram milhares de dólares em Xeon chinês, e com o tempo, os íons chineses foram ficando desatualizados. Toneladas desses processadores foram descartados, encostados, substituídos, inclusive não só processadores como as placas-mães. Daí os chineses começaram a pegar esses materiais eletrônicos para reaproveitar. Os processadores íon são ultra resistentes. Pela forma que eles são construídos, mesmo que você ache um no lixo, provavelmente na hora que você ligar ele no seu computador, ele vai funcionar. Ou seja, com apenas um processo simples de limpeza, você tem um Xeon que custava milhares de reais pronto para voltar para o mercado pelo AliExpress ou outra loja. E esse cara sai extremamente barato para você porque provavelmente o chinês pegou isso daqui comprando aquilo ou talvez num descarte. Apesar de quando antigos os íons serem tratados como algo de baixo valor para muitas empresas, não podemos esquecer que os processadores foram fabricados para computadores de elite e por isso eles são tão poderosos e dão conta de rodar qualquer jogo atual. Mas reciclar esse carinha foi uma das menores barreiras. Para esse kit chegar na sua casa, os chineses tiveram que desvendar outro segredo. Não bastava só ter o processador, era necessário placas-mães apropriadas para suportar esses processadores. Mas no processo de descarte, muitas dessas placas-mães viraram sucata para triturar. Infelizmente não tinham nenhuma utilidade. Foi aí que os chineses tiveram uma grande ideia. Ao invés de descartar, por que não reaproveitar alguns componentes? E daí surgiram diversas placas-mães chinesas compatíveis com os íons, feitas principalmente com a chipset, que seria como a alma da placa-mãe, ressoldada, reaproveitada e talvez também outros componentes. Graças a isso, essas placas-mães também são baratas, compatíveis e vendidas até hoje em kits com processador, placa-mãe e memória RAM por um valor inacreditável quando se pensa na performance. Não demorou muito para youtubers e fóruns começarem a mostrar benchmarks. Jogos pesados rodando lisinho num kit de 300 ou 400 reais. De repente, o sonho do PC Game acessível estava ao alcance de várias pessoas no mundo, e quanto mais vídeos saíam, mais o hype explodia. Uma das coisas que ajudou a baratear os íons chineses eram que muitos processadores vendidos eram processadores proibidos, que nem deveriam chegar ao público. Eu tenho alguns aqui na minha coleção, que são as famosas versões de engenharia, que até hoje você deve encontrar no AliExpress. Processadores que a Intel utilizava apenas como protótipo, teste interno, que não deveria chegar ao consumidor final. Alguns eram quase idênticos aos modelos finais. Outros vinham com bugs ou funções ativadas e era uma verdadeira loteria. Você podia receber um monstro ou um problemão. Apesar de que na maioria dos casos as pessoas se davam bem. Os processadores de engenharia foram a cereja no bolo, até porque eu acredito que eles fortemente abriram a porta da popularização total do Xeon, principalmente aqui no Brasil. Como os Xeon são processadores de alto padrão, muitas das vezes a Intel produzia os chips, os processadores, sob demanda. Uma empresa gigante ia lá pedir uma grande encomenda de processadores com uma determinada especificação técnica e a Intel entregava exatamente o que a empresa pediu. Mas apesar de entregar especificações técnicas diferentes para várias empresas, a Intel nem sempre produzia novos processadores. Ela muitas das vezes pegava um processador que já existia e bloqueava algumas tecnologias presentes neles. E uma das tecnologias que vinham bloqueadas em praticamente todos os processadores íons
era uma tecnologia chamada Intel Turbo Boost, que basicamente aumenta a frequência máxima dos núcleos de um processador para que ele trabalhe com muito mais desempenho. E os processadores da plataforma Xeon X99, por alguma razão, possuíam essa tecnologia de fábrica, mas vinha bloqueada para funcionar com apenas 1 ou 2 núcleos por padrão. Daí não demorou muito para a comunidade descobrir como desbloquear o Turbo Boost nos processadores Xeons, o que foi disseminado para o mundo inteiro praticamente. Em teoria, isso só foi possível graças ao vazamento de informações confidenciais da Intel, que podem muito bem ter vazado num protótipo de um processador. Mas a comunidade não parou por aqui. Os chineses, com o passar do tempo, descobriram que dava para adaptar até um SSD em placas-mães chinesas, habilitar tecnologias como Resizable Bar, que aumenta inclusive até um pouco a performance para jogos, e até mesmo como adicionar um módulo TPM 2.0. Apesar de todas as novas tecnologias agregadas, infelizmente os chineses brincaram também com a qualidade dos produtos vendidos. E isso, de qualquer forma, ajudou para popularizar também, porque tinha placa-mãe extremamente barata, outras mais caras. Algumas eram muito ruins, e a gente pôde ver isso aqui no canal. Outras eram até baratas e boas, traziam um nível intermediário de qualidade. Para muitos, comprar um kit Xeon como esse sempre foi uma grande aposta, e comprar um kit desse, ele funcionar super bem, rodar todos os jogos, era motivo para compartilhar, era motivo para popularizar ainda mais essa tecnologia. E vale mencionar, enquanto a gente pensava muito nos kits Xeons baratinhos para jogar, teve muita gente aqui no Brasil que fundou empresas completas usando esses processadores como base. Muita gente criou workstation de inteligência artificial, servidores domésticos, home labs, NAS, coisas que eram extremamente inacessíveis para nós, tornaram acessíveis graças ao potencial dos Xeon chineses. Inclusive eu não consigo esquecer de uma história de um inscrito aqui do canal que comprou mais de 300 mil reais em Xeons e montou uma grande empresa de aluguel de servidores, tudo com dicas da gente. Teve inclusive muita gente que comprou Xeon para fazer mineração de criptomoedas híbrida com processador mais placa de vídeo. E aí vem a resposta. O segredo do sucesso dos kits Xeon chineses não está em um único fator. Foi literalmente a soma de tudo. A gente muitas das vezes lembra do preço baixo, mas foi a possibilidade do reaproveitamento desse carinha, da adaptação e criação de placas-mães compatíveis, da performance honesta e surpreendente para jogos, e uma comunidade inteira enganjada e desbloqueando recursos escondidos. Tudo isso somado à paixão pelo custo-benefício. Agora eu quero saber de você. Você já teve um kit Xeon barato? Já montou um? Já teve vontade de ter um? Comenta aí. Ainda em 2025, você compraria um? Ou para você o famoso Xeon chinês já virou cilada hoje em dia? Comenta aí embaixo que eu vou ler tudo. E olha, até hoje, se você quiser um kit Xeon, a gente consegue promoções interessantes para você. Basta acessar o nosso grupo de ofertas e ficar ligado nas promoções, porque tendo bom preço, a gente vai postar para você. O link do grupo de ofertas está na descrição e lá você pode encontrar hardware mais barato que no resto do Brasil. Tudo vindo de loja confiável graças a parcerias que a gente consegue para postar lá no grupo. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, a sua inscrição é fundamental. Se inscreva neste exato momento. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais, meus amigos.